Olá, queridos amigos ouvintes, internautas e youtubers. Voltamos aqui ao nosso programa Mente em Prosa. E você já sabe que você pode participar pelo Facebook em www.facebook.com/mente.em.prosa, ou se você estiver dentro do Facebook já, você escreve lá em cima à esquerda, naquela barrinha branca onde tem a lente, Mente, espaço em, espaço prosa, você vai cair na nossa página e você pode mandar a sua perguntinha, ok? Bom, nós também recebemos perguntas pelo e-mail, que é o www é página, né? O e-mail é mente.em.prosa@gmail.com, mente.em.prosa@gmail.com, certo? Vamos lá. Você pode entrar no nosso site também, que é o www.aeonintegralidade.com.br, www.aeonintegralidade.com.br, e verificar ali todo o nosso conteúdo que nós temos. Nós temos entrevistas, nós temos matérias, nós temos várias coisas muito legais no nosso site para você poder ver. E olha só, mais participações de ouvintes aqui. Que coisa bacana, eu fico muito feliz que nós estamos recebendo mensagens aqui dos nossos ouvintes. A Luciana diz que está com medo do parto. O que é o medo do parto, Valéria? Fala aí. Opa, peraí, deixa eu abrir o seu microfone, que eu não sou, já falei que eu não sou radialista. Eu sou psicanalista. Bate aí, deixa eu ver se tá. Fala. Fala de novo. Agora está? Agora está. Fala aí. Eu não sei não, hein, Marcos? Tô achando que você não quer que eu fale aqui na rádio, hein? Não. Esse é ato falho, mas a gente explica em outro programa. Tá, ok. Então vamos lá, Luciana. O que você tem é ansiedade, né, do parto. E porque o parto é algo que a gente não controla, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, e a espera, né, da chegada do bebê, aquela vontade, né, de ter o filho no colo, enfim, que as coisas ocorram tudo bem. Mas ela fica tranquila que isso não é patológico, isso é normal nas mulheres, e assim que o bebê chegar, isso tudo passa e aí serão só alegrias. É isso aí. Inclusive estamos torcendo para que dê tudo certo, para que você tenha um parto absolutamente bacana, tranquilo, e que tudo corra bem. Estamos aqui fazendo um pensamento positivo, viu, Luciana? Que tudo dê certo, que você consiga realmente superar essa fase, porque depois vem outros medos. Por exemplo, o medo de não ter dinheiro para comprar fralda. Aí já é outro substituído depois que o bebê nasce. Temos mais participações aqui. Vamos ver aqui. A Graziela de Campinas. Obrigado, Graziela, pela sua mensagem. A Graziela diz o seguinte, olha só que pergunta interessantíssima, hein? Como devemos abordar o tema do medo na infância? Ou seja, como devemos falar isso com as crianças? Como explicar o que é medo para eles, como explicar o que é medo, e fazê-los entender que tudo bem ter este sentimento. Então, Graziela, muito, muito legal mesmo a sua pergunta, tá? E ela complementa, e tem um complemento aqui, tipo medo de escuro. Tá, ok. Então, assim, é tão importante como saber o que fez, o que nós também não devemos fazer em relação ao medo infantil. Por quê? As crianças, elas não têm a mesma capacidade de entendimento que um adulto, né? Então nós precisamos ser um pouco mais cuidadosos. Sentir medo é algo natural na infância, né? Todos nós temos medo e as crianças têm também. Então, assim, primeira coisa é que os pais precisam aprender
a não assustar os próprios filhos com histórias, né? Aquelas coisas do que o monstro vai pegar, ou não faz isso, não vai ali que tem um monstro. É muito comum as famílias se utilizarem desses recursos até como uma tentativa errada, né, de conter ou educar as crianças. Então, toda vez que os pais utilizam, né, desses recursos, eles estão gerando nos próprios filhos medos e fobias que depois na vida adulta tem um reflexo bem ruim, tá? Então, primeira coisa, não gerar nenhuma história ou nenhuma situação, né, que cause medo no filho para contê-lo ou para educá-lo, tá? Outra coisa importante é não fazer pouco caso do medo da criança, né? Então, assim, não rir dos medos dela. Levar a sério. Tem um monstro embaixo da cama. Exatamente. Não se pode rir disso, né? É necessário levar a sério, porque toda vez que nós zombamos, né, dos filhos, isso diminui a confiança da criança em relação aos pais, né? Então é preciso dar atenção a isso. Esse exemplo de você, por exemplo, né, Marcos, a ação é simples. A criança tem medo de algo que está embaixo da cama. Acende a luz, pega na mão da criança, vai olhar, mostra que não tem nada, né? E vai trabalhando os medos, mas de forma cuidadosa e atenciosa. Então, assim, criar os medos, né? Assustar com histórias ou com ameaças e ridicularizar a criança, isso só piora a situação. Temos também que tomar cuidado, e você já falou sobre isso lá no começo do programa, Marcos, para nós não transferirmos os nossos medos para os nossos filhos, né? Então, assim, medo de animais, medo de insetos, medo de violência, medo de avião, né, da música que a gente acabou de ouvir, porque muitas vezes o medo é adulto, né, dos pais, e à medida em que a gente fica falando sobre isso ou expressando isso livremente, a criança absorve e ela passa a ter medo também, um medo que não é dela, né, um medo que não faz parte do contexto dela. Outra coisa importante, precisamos também não impor ou obrigar os nossos filhos a fazer algo que eles tenham medo. Então, não force a criança a passar pela situação. A maneira de lidar com isso, de ajudá-las, é você estar com ela naquele momento e mostrar a ela que não existe um risco real, mas de maneira respeitosa e de uma maneira positiva, tranquila, sem forçar a criança a vivenciar aquilo, porque aí, em vez de você superar o medo, você pode reforçá-lo e ela passa a ter mais medo, e aí pode se tornar uma fobia, né? Pode se tornar um pavor, e isso é muito mais trabalhoso depois para ser corrigido. Mas se a criança tem medo de cachorro, por exemplo, ela pode, a Graziella pode procurar o Anthony e chegar com a filhinha dela perto do cachorrinho e falar assim: olha, você pode passar a mão, ele não faz nada, o Anthony ajuda, fala assim: olha, ele não faz nada, e vai superando esse medo. Você pode, de uma forma carinhosa, fazer com que a criança enfrente o seu medo, para que ela veja que aquilo não tem tanto perigo assim quanto ela está imaginando? É o que eu estou falando. Nós podemos ajudar as crianças a superarem os medos. Então, embaixo da cama, vai lá com ela, mostra que não tem nada, tem medo do escuro, acende a luz, mostra que não tem nada no quarto. No início pode-se deixar uma luz baixa, um abajur, que a criança vá acostumando, né, com aquele ambiente. Podemos também criar brincadeiras à noite, para que a noite se torne prazerosa para a criança, né? Levar para passear no jardim, na rua, contar estrelas, brincar no quintal à noite, porque ela vai se acostumando com isso. Por exemplo, é uma maneira de superar o medo do escuro. Porque o escuro é aquilo que não se conhece, é natural a criança ter medo do escuro, né? Então, é o desconhecido. A partir do momento que ele se torna conhecido, ele deixa de ser medo,
né? Muito bom, olha só que legal, e a sua interatividade fazendo o nosso programa, porque a gente não estava nem de perto imaginando que a gente ia falar de medo na infância, e a sua pergunta foi que motivou a gente falar sobre isso tudo. Então, muito obrigado pela sua pergunta, continue mandando as perguntas pelo Facebook, na nossa página Mente em Prosa, no nosso e-mail, que é o mente.em.prosa@gmail.com. E você pode mandar perguntas, inclusive, depois que esse programa terminar, tá? Ele vai ser disponibilizado no YouTube e você pode, por meio desses canais, mandar perguntas, mandar comentários, falar se gostou, falar se não gostou. No YouTube, dá joinha, curte a nossa página do Facebook, curte o nosso site, curte a página do YouTube, faça tudo isso que vai ajudar bastante a gente. Valéria, parece que você tem mais uma pontinha para poder falar sobre o medo infantil. Sim, gostaria de concluir, Marcos, falando o seguinte: nós adultos não devemos também dar importância demasiada ao medo da criança, né? Então, assim, não precisa supervalorizar, mas nós não podemos ignorar, tá? O medo das crianças, porque quando a gente ignora, ela se sente perdida e só. Vamos lembrar que os pais são as referências de segurança, né? Então é importante que o pai esteja presente, ele acompanhe, ele ajude a criança a enfrentar o medo, né? Não deixe que ela faça isso sozinha. Não pode supervalorizar, mas também não pode ignorar. E às vezes o medo de uma criança pode estar vindo como um sinal de outra coisa, Marcos. E é importante ficarmos atentos, né? Às vezes situações negativas, ruins, vividas em outros ambientes não controlados, como escola, como, né, as brincadeiras na rua, enfim, coisas que muitas vezes os pais não podem estar presentes o tempo todo. Eles vêm como sinais através de medos específicos. Por isso que é importante se olhar para isso. Muito bom. Você colocou um ponto muito interessante agora, Valéria, que é essa coisa da valorização, né? Acho bastante importante a gente falar sobre essas coisas também, da supervalorização, né? Ou de não valorizar nada. Tem que ter um meio termo em tudo, né? Muito bem. Gente, vamos passar para os próximos assuntos, né? Que é o seguinte, então. Se você possui, devido a medo, ansiedade, angústia, fobia, qualquer outra coisa, sintomas, você deveria procurar ajuda, tá? Ajuda de um terapeuta, seja ele quem for, ajuda de um médico, ajuda de outras coisas. Então vamos lá. Eu vou falar uma série de sintomas aqui, que se você estiver sentindo isso, né? Olha, falta de ar ou sensação de sufoco, insônia, fadiga, coração disparado, tensão muscular, distúrbio intestinal, dores de cabeça, né? Aperto no tórax, transpiração, sensação de picadas nas mãos e nos pés, na sola dos pés e nas mãos, confusão, instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito, palpitações, arrepios, suores, frio, mãos úmidas, boca seca, tudo isso relacionado, obviamente, né, à ansiedade, ao medo, à angústia, né? Lógico que se você tomar algum medicamento que tiver algum efeito colateral desse, né, você vai ter que saber diferenciar. Diarreia ou prisão de ventre, ou necessidade de urinar muito, muito forte, né? Dificuldade em engolir, sensação de ter um nó na garganta, dificuldade para relaxar, para dormir, leve tontura ou vertigem, vômitos incontroláveis, sensação de impotência. Olha só, isso tudo pode estar configurando, principalmente se for muito frequente e constante, Valéria, pode estar configurando um quadro de fobia, ou mesmo até uma coisa um pouco mais séria que nós vamos falar agora, que são os transtornos, tá?
Vamos lá, você quer falar um pouquinho, Valéria? Isso é importante deixar claro, Marcos, que assim, todas essas reações, elas são naturais em momentos pontuais da vida. E isso não é patologia, isso não é um problema, né? O ser humano, ele reage ao ambiente, ele reage às experiências. A persistência, a continuidade disso é que tem que ser dado, tá? Então, se você tem constantemente, tá o tempo todo tendo reações físicas, ou o tempo todo tendo sensações desagradáveis, então isso já é algo crônico. E isso é o que pode e deve ser tratado. Muito bem, exatamente, né? Ótimo reforço do que eu tinha dito, que se isso for prolongado e se isso tiver uma incidência muito, né, frequente em você. Óbvio que quando você está diante de alguma situação que você tem um desarranjo intestinal, por exemplo, né, diante de uma situação que você, isso nunca aconteceu, você tem, ok, passou, foi pontual, você passou por aquilo, está tudo certo, né? Não vamos também exagerar, falar que já virou patologia. Mas se você tem isso de forma constante, né, você acaba tendo um problema, né, que você deveria dar uma olhada, né? E aí vem os transtornos de ansiedade, tá? O que são os transtornos de ansiedade? O seu sistema de defesa, ele está muito exagerado, né? Ele está reagindo a tudo e todos, e a todas essas coisas. Então você precisa dessensibilizar um pouco esse sistema de defesa, né? E esses transtornos de ansiedade, eles têm muitos nomes por aí, Valéria. Por exemplo, síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, transtorno de pânico também, né? Fobias em geral, fobia social, né? Por exemplo, quando uma pessoa não quer entrar em contato com outras, então ela se isola. Isso é comum na juventude, viu? Porque se você está preocupado que o seu filho tem essa fobia social, durante um certo período da juventude, isto é um pouco normal. Você não deve enfatizar. Então, se ele quer ficar trancado no quarto, você deve retirá-lo de lá de tempos em tempos. Mas é um pouco natural essa questão da fobia social no adolescente. Né? Porque a adolescência, Marcos, é um período bastante crítico. A gente costuma dizer que é um período de luto, né? Porque o adolescente, ele tem muitas perdas nessa fase, tá? É a perda da infância, é a perda do corpo da infância, é a perda dos pais da infância. Da inocência da infância. Da inocência. Então, e é também o período em que ele tem que se integrar, né, a alguma coisa, fazer parte de grupos. Então, o isolamento, ele não necessariamente é um problema, ou é sinônimo de que algo errado está acontecendo. Faz parte desta fase. Ele não pode ser o tempo todo, né, de uma maneira exagerada, e ele tem que se dissolver, né? Então, aos poucos, aí quando o adolescente vai chegando aí na fase dos 17, 18, né, isso naturalmente isso se dissolve. Tem que se dissolver. Se não está dissolvendo, se está só se aprofundando, aí é interessante. Aí vale a pena olhar. Vale a pena olhar para isso. E aí, tantos outros sintomas que, em conjunto, e é por isso que chama síndrome, né? Porque você tem todo esse conjunto de somatizações, mais as sensações psíquicas, acaba virando essa tal de síndrome, que todo mundo fala. Por que chama síndrome ou transtorno? Porque é tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, por isso tem esse nome. Então, pode ser transtorno de pânico, obsessivo compulsivo, tem o estresse pós-traumático também, que a gente não falou de trauma aqui. Uma coisa muito interessante, por exemplo, com medo de criança, é também trauma, né? Acho que você falou na sua fala passado ou retrasado um pouquinho sobre isso. Então, existe o trauma. Então, você passou por alguma coisa. Por exemplo, o medo de cachorro. Vamos voltar ao medo de cachorro. Pode ser sim, porque você foi atacado um dia na infância, ou enfim, e você, a partir daquele momento, você configurou em si um medo de cachorro. Então, foi derivado do trauma
ok? Relacionado àquela experiência. O trauma não necessariamente significa uma experiência vivida. Ele pode ser também uma imagem. De repente a criança viu um filme, um contexto violento, e aquilo gera um trauma, né? Porque ela não tem capacidade de entendimento, nem controle. De novo falamos, então, muito interessante, de novo falamos desse real e do imaginário, né? Sim. Do que é a projeção, do que é imaginação, do que é crença, né? Então, e esse trauma, muito bem colocado, ele pode ser também derivado disso, e ele pode ser agudo, ou seja, imediato, né? Como ele pode ser crônico, ou seja, ele pode ser estar se repetindo, mesmo que seja numa proporção pequena, mas muitas e muitas e muitas vezes, e acaba então gerando, né, um estresse crônico, né, de alguma coisa, algum trauma crônico do que você passou. Muito bem, olha só quantas informações nós estamos tirando de apenas um assunto, que é o medo. Se você ligou o rádio agora, você está em FM 105,9, Rádio Capela de Vinhedo, ou então pelo www.radiocapela.com.br. Você pode participar nos nossos canais, que é o Facebook Mente em Prosa. Digita lá, Mente em Prosa no Facebook, que você encontra o nosso programa de rádio. Ou então o nosso e-mail, que é o mente.em.prosa@gmail.com. Nós vamos para um próximo intervalo, Valéria. E quando voltarmos temos mais perguntas, hein? Ok. Ok? Vamos lá que temos mais perguntas chegando. E eu vou então agora colocar o nosso próximo intervalo musical. O que será que eu vou colocar aqui como música, hein? Vamos ver. Olha só que música interessante. Sabe que música que é, Valéria? Chama Medo de Amar, do Ney Matogrosso. Na verdade é o Ney que canta, mas é do Vinícius essa música, tá? Então nós vamos colocar o Medo de Amar. É um medo também, não é? Claro, é um medo também. Então, olha só que legal. A gente pode depois até falar um pouquinho sobre isso, quando a gente voltar. Então, fique aí com a gente, não sai daí, que a gente vai voltar para o último e definitivo bloco, e aí nós vamos responder todas as perguntas dos ouvintes. Fique por aí. Vamos lá. Vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como do deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e
não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como do deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor.